de dizer aos irmãos que o salmista, o servo de Deus, ele aprendeu a ter lucro na sua relação com Deus. E quando a gente pensa em lucro, a gente tem uma certa repulsa por isso, né? Porque parece que é um ganho tirando proveito em cima de outros. Mas o lucro do salmista na sua relação com Deus estava justamente porque sua alma tem sede de Deus. Ele disse: a minha alma tem sede de Deus, mas do Deus vivo. E o texto que nós vamos ler no Salmo 16, os irmãos abram as suas Bíblias aí, e eu vou estar lendo também um outro texto aqui que diz assim: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. O Salmo 16, irmãos, ele é um louvor, uma adoração a Deus. Começa dessa forma e depois ele coloca bem claro a relação do salmista com Deus. Nós temos um salmo que diz assim: que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem dado? Que darei eu? Ele estava dizendo assim: olha, eu sou incapaz de devolver em gratidão tudo o que ele tem feito por mim. Então nós vemos que a gente pode muito aprender com o salmista, sabendo que o salmista sabia ter lucro na sua relação com Deus. Agora, esse lucro que o salmista aprendeu é um lucro que ele podia dividir. Ele podia tornar esse lucro disponível para outros. Porque se Davi falou isso, Salomão aprendeu com ele também. Nós vimos lá em Provérbios dizendo: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É outro também que aprendeu. E hoje nós estamos precisando aprender a ter lucro nessa relação nossa com Deus. E lucros esse que Deus ele não retém para si, muito pelo contrário. Nós vamos ver isso na palavra de Deus também, em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele compensa. Compensa de que maneira, irmãos? Com algo. Algo que uma alma faminta precisa, porque é uma alma nutritiva, não apenas vegetativa. Ela é vegetativa quando ela se esquece de Deus, mas ela é nutritiva quando ela busca a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. E o Salmo 16, do versículo 7 em diante, diz assim: bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tirar proveito, ter lucro da relação com Deus, é aprender nessa oportunidade, e também durante a noite o nosso coração está nos ensinando acerca dele. Amém? Amém. Amém. Amém? Que bênção, né? Ele nos ensina e nós aprendemos também, porque o nosso coração traz à memória aquilo que nos enche de esperança. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a desfrutar, ter lucro com a presença de Deus. E o salmista continua dizendo assim: olha, o Senhor tem sempre a minha presença. Versículo 8: estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha que companhia maravilhosa, a certeza de que nós não seremos destruídos. Abalado significa sem firmeza a ponto de cair destruído. Ele diz: eu continuo firme, porque o Senhor está do meu lado direito. Aí ele pode dizer assim mesmo: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Essa palavra exulta significa salta de prazer. Meus irmãos, que coisa maravilhosa a gente poder saltar de prazer na presença de Deus, ainda sendo pecador.
Porque sabe por quê? Porque nós somos pecadores arrependidos. Nós sofremos com o nosso pecado. Nós nos entristecemos com o nosso pecado. Nós não queremos esse pecado apegado, preso a nós. Nem é possível, não se consegue mais. Nós somos ovelhas e não porcos. A ovelha de vez em quando ela se suja, né? Porque nós estamos num mundo, né? Podre, que jaz no maligno. Mas o salmista diz, o meu espírito se exulta, se alegra, ele salta de prazer na presença de Deus. Na história da humanidade, irmãos, não tem se aprendido, não se aprendeu a aproveitar-se de maneira a ter lucro e esse lucro ser dividido na sociedade. Muito pelo contrário, disputa, guerras, inquisição. Se você pegar a história, as disputas, como que as igrejas são tão distantes de uma das outras, porque se prendem a princípios doutrinários que nada mais é de grupo, porque é uma combinação de regras e que todos se colocam debaixo dela e vão viver de bem um com o outro, mas dentro daquilo que eles acreditam, mas não conseguem abrir um espaço para que os que pensam diferente possam também receber desta bênção. Ou seja, eu não quero abençoar pelos irmãos que fazem parte da minha igreja, não. Eu quero abençoar a minha família, que não faz parte da minha igreja, mas que Deus quer abençoar e quer levar para o céu. Amém? Amém. O salmista diz assim, meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Quando ele fala até aqui, esse até tem que ter uma coisa assim muito significativa, quer dizer, aquilo parece que é aquilo que não vale muita coisa, ainda encontra um lugar seguro. Ou seja, não haverá destruição, na linguagem que eu li lá em Atos. Até o meu corpo repousa seguro. Os irmãos entenderam a intensidade, dizendo assim, olha, o meu espírito exulta, minha alma, ela se alegra. Eu sou alimentado, eu tenho sede de Deus. Até meu corpo. Que não vale nada. Que não vale nada. É pobre, vai voltar para o pobre. E é um corpo em que nada mais é do que um tabernáculo. E por outro lado que ele é sintomático. Mas os sintomas que vêm para ele vêm da alma, vêm do espírito. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter um espírito forte, porque se estivermos com um espírito fraco, a força é muito pequena. Então a nossa alma tem que ser nutrida, alimentada na promessa, na palavra de Deus. E aqui o salmista continua dizendo, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O salmista, então, ele desfrutava de tudo isso. Quando ele escreve o Salmo 23, ele tinha experiência do dia a dia dele, de um Deus provedor. Um Deus provedor que sabia que ele estava com sede e levava ele às águas mansas. Mas por outro lado, um Deus também que sabia que ele tinha problema, luta, dificuldade, que tinha vales da sombra da morte, que nós temos. Porque não tem esse que não tem. Tem hora, irmãos, que parece que o mundo vai desandar e a coisa vai cair sobre nós. Prejuízo, perda, mas se nós não estivermos apegados a essas coisas, e nós queremos que a vida, nós queremos encurtar o tempo de vida com ansiedade, que tudo aconteça muito rápido, em vez de, Senhor, eu quero prolongar minha vida, mas eu quero viver na tua presença eternamente. 1000 anos na presença dele não é melhor do que, um dia na presença dele não é melhor do que 1000 anos fora? Então por que correria? Aí todo mundo está querendo o quê? Ficar rico rápido, começar a estudar e terminar o curso muito rápido, né? Uma estabilidade muito rápida, ao invés de querer uma confiança, um descanso, porque ele me faz repousar, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada. O salmista está dizendo isso, olha, porque ele não permitirá que eu veja a corrupção. E por fim o salmista diz assim, é um dos versículos que eu amo, mas amo de coração mesmo. Se alguém tiver outra tradução, gostaria que lesse bem alto. É o versículo 11 do capítulo 16. Vê se alguém, o meu diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, as veredas da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, há muita alegria. Na tua destra, na tua mão direita, delícias perpetuamente. Irmão, deliciar a alma na presença de Deus é algo maravilhoso. É quando você está em casa, você fica pensando assim, deixa eu ir louvar o Senhor.
deixa eu ir na igreja, não cumprir um rito, não pagar uma dívida social de cobrança de um grupo, não um desencargo de consciência, porque se eu não for, né? Poxa, eu sou cristão, creio em Deus. Não é por isso não. É porque realmente bom é estar na presença de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e complete em nossos corações esta riqueza tão grande. Que o lucro que nós vamos ter com Deus é um lucro que, na verdade, Ele quer que todos tenham. Que diz aqui assim, olha, Deus quer compensar a tua alma com paz, alegria, porque a tua saúde na presença de Deus vai produzir saúde para aqueles que estiverem ao teu lado. Amém? Amém.